Olá, Deus, vimos aqui. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma vez. Sou Murilão. Vamos alimentar com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nos dá entendimento, nos alimenta com o pão da vida. Fala aos nossos corações. Amém. Todos vocês que estão angustiados com algum problema, busquem a Deus. Leia. Aqui, o guerreiro, ele não está cansado, não está cabisbaixo nem derrotado. Aqui ele está orando, porque Deus é quem guerreia por cada um de nós. Fiquem com Deus, vamos continuar. Êxodo, capítulo 12, versículo 22. Então, tomai o molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, quando o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Veja que mesmo Deus, passando essa maravilha dele para libertar o povo, ele disse: obedeça. Existia uma lei, existia um mandamento, teria que ser obedecer. O povo de Israel tinha que obedecer. Se eles fossem desobedientes, acontecia a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Então lembre que Deus é obediência, é justiça. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé.
somente de homens, sem contar os meninos. Essa quantidade não é uma quantidade exata, mas veja aí, 600 mil homens, sem contar os meninos, né? Veja que naquele tempo as pessoas tinham 10, 20, 30 filhos. Imagina a quantidade, a multidão que foi com Moisés. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter. Nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Veja, 430 anos. Passou um período bem com Moisés e o restante de sofrimento. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela se tirou da terra do Egito. Ela é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Veja que a noite de aflição para os egípcios é a noite de Deus, que tem que ser guardada no coração e contada de geração em geração, para saber agora que Deus faz ainda hoje. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho estrangeiro comerá dela. Porém, todo o servo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne para fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então chegará a celebrar. E será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá da Páscoa. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram, e aconteceu naquele mesmo dia, que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Veja quão grande é o poder de Deus. E não é só naquele tempo, ainda hoje. Se ele tira um exército das mãos de um faraó, que era o maior da terra, imagina o que ele faz com qualquer um de nós. Por qualquer um de nós que luta com ele, que o aceita como Deus, Jesus como Filho. Então você tem apenas que obedecer os mandamentos de Deus. Não é mandamentos de homens, não são mandamentos pesados, mas são mandamentos que protegem a sua vida, a sua alma, o seu corpo, a sua família, porque o guerreiro de Deus não dorme. Deus está sempre pronto para mandar os guerreiros a hora que for, quando for, para onde for. Toda a luta de Deus é a menor parte contra uma multidão, porque Deus mostra o poder dele assim. Todos vocês que estão passando por alguma dificuldade, recebam a presença de Deus, recebam a cura de Deus, e que Deus dê inteligência, que Deus alimente você com o pão da vida, que você tenha entendimento e que ame o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas.